guerra, não é? Nós sabemos que a guerra não é só física, ela é espiritual, não é? Muito mais espiritual. A gente tem visto, não é? Nesses dias, manifestações que nós, como brasileiros, não é? Em tempos mais modernos, nunca tínhamos visto, não é? Através desse vírus, nós temos visto o quanto as pessoas têm se sentido prisioneiros do medo, da depressão, da ansiedade, não é? Mas a gente tem que confiar em nosso Deus, entendendo que todo o tempo, todo momento da nossa vida, Deus tem propósito, Deus tem finalidade. Então, que nós possamos, em meio a tempos difíceis, elevar os nossos pensamentos ao nosso Deus, adorando, cultuando e agradecendo a Ele por tudo. Então, nesse momento, a gente como está, não é? Vocês como estão sentados, a gente vai fazer uma oração, não é? Introduzindo assim o momento de adoração a Deus através desse culto. E os irmãos e amigos que estão em casa, pode ficar à vontade também para nos acompanhar. Oremos. Senhor Deus amado, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado, Pai, pela Tua santa presença no nosso viver. Apesar de tantos tempos difíceis, de tantos momentos, Pai bendito, que nos traz, se a gente parar para olhar para as circunstâncias, muitas vezes desalento, Pai. Mas o Senhor é quem está sobre tudo isso e o Senhor continua no controle. E como é bom, Pai bendito, ter essa certeza no nosso viver. Nós sabemos, Pai, que em Ti nós somos mais que vencedores e nós Te agradecemos, Senhor, pela Tua santa presença em nós. Abençoa cada irmão que se faz presente aqui, abençoa também os irmãos e irmãs que estão em casa, ser com o pastor, com o grupo de louvor, com todo esse momento de adoração a Ti, Pai, que tudo que nós possamos fazer aqui, Senhor, possa ser uma maneira de Te agradecer e ao mesmo tempo de Te cultuar com a nossa vida, com os nossos pensamentos, Pai. E que o Senhor possa continuar conosco ao longo de toda essa semana, de todo esse mês, Pai. E nós sabemos, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor já atravessou por tudo isso e nós só temos é que se acalmar, Pai amado, sossegar no Senhor e crer, Pai, que o Teu melhor ainda está por vir. Muito obrigado por tudo, nós Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós temos aqui, irmãos, nesse mês de missões, não é? Missões estaduais, tema e divisa. E aí o tema nos diz o seguinte: pela vida em Jesus eu coopero. Eu vou pedir aos irmãos que repitam comigo, né? Aos irmãos. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Amém. Vou repetir, dos homens. João 1, do versículo 2 ao 4. Ele era a luz dos homens, o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E aí, nesse momento, eu passo a palavra, a oportunidade, no caso, para o grupo de louvor, não é? Para que assim nós possamos entoar hinos de louvores ao nosso Deus nessa noite de adoração. Ainda que a figueira não floresça, o Senhor, Ele provê. Ainda que a gente não consiga ver, o Senhor, Ele é um Deus de providências. Então, vamos continuar louvando ao Senhor.
ser aprovado, mas o amanhã virá e a minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Não vivo pela vista, não, mas vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado,
só que não tem como você atravessar. Não tem ponte, você não sabe voar. Então você está vendo aquilo ali, você almeja aquilo ali, você sabe que daquele outro lado tem o que você deseja, mas você não sabe como você vai passar. A fé, o Senhor exercita a nossa fé quando a gente não tem mais nenhum alcance. Deus já provou muitas vezes a minha fé de futuros empregos ou alguma coisa que eu sonhava, faculdade, eu terminar a faculdade. E aí eu dizia assim, não vai dar certo não, eu não tenho ninguém que eu conheça ali dentro, eu não tenho dinheiro, eu não vou entrar. E aí o Senhor me exortou, né? Será que você só vai acreditar que vai acontecer se você tiver tudo ao seu alcance? Isso não é fé. É muito fácil a gente dizer, quando eu me formar eu vou trabalhar naquele lugar ali porque alguém vai me colocar lá dentro. Não, é a gente ter fé, dizer assim, eu não tenho ainda ninguém para me colocar lá dentro, né? No caso que é o mesmo emprego ou uma faculdade, não sei, cada um tem o desejo do seu coração, mas é assim, eu não sei como vai ser, mas vai ser. Eu não sei como meu pai vai sair da bebida, mas ele vai sair da bebida. Eu não sei como meu esposo, minha esposa, os meus filhos vão vir para a casa do Senhor, mas eles vão vir para a casa do Senhor. E começar a declarar isso lá na frente, porque fé é isso. É a gente não enxergar, né, como o louvor fala, não é o que a gente vê, a gente não tem que viver pelo que a gente vê, a gente tem que viver pela fé. Se a gente se segurar no que a gente enxerga, isso não é fé. É muito fácil a gente dizer que vai acontecer sem a gente saber, a gente sabendo quem vai fazer, o que a gente tem. Eu vou me segurar nessa pessoa aqui que ela vai me levar. Temos que nos segurar no Senhor. Eu vi uma pregação que a pregadora dizia assim, o pai estava conversando e o filho disse assim, pai, eu quero sorvete. Pai, quando é que a gente vai comprar sorvete? Pai, a gente vai comprar sorvete. E o pai não estava prestando atenção. E a criança fez a pergunta diferente. Ela disse assim, pai, qual é o sabor do sorvete que eu vou comprar? E o pai fez, rapaz, que menina de fé. A menina nem sabe se eu vou comprar sorvete, mas já está perguntando qual o sabor do sorvete que eu vou comprar para ela. Então ela mudou a pergunta. Nós temos que pedir ao Senhor, entregando claro para saber a vontade dele, mas com fé de que ele vai fazer. Porque sem fé a gente não vai conseguir nada. Então, que a gente não viva realmente pela vista. O Senhor tem me ensinado a não viver pelo que eu estou vendo, mas sabendo que o Senhor vai prover e vai fazer da forma que Ele quiser. Talvez você não consiga criar uma ponte para chegar do outro lado da montanha, mas ou o Senhor vai te pegar pela mão e te colocar do outro lado da montanha, ou Ele vai fazer uma ponte por Ele para você atravessar a montanha. Mas creia que você vai atravessar aquela montanha. Amém. Nosso Deus possa continuar nos ajudando, não é? Nos concedendo cada vez mais essa visão de não nos guiarmos pelas circunstâncias, pelos momentos, mas pela fé. Que o nosso Deus possa continuar nos abençoando. E aí lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 3, nos diz o seguinte: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então que o nosso Deus possa receber de nós essa adoração, esse reconhecimento. Somos filhos por adoção. Jesus Cristo teve que se sacrificar na cruz por nós, não é? Então lá no amado, lá na cruz, gratuitamente, Ele nos concedeu de graça essa salvação. E que nós possamos, cada vez mais, com o nosso viver, adorar e consagrar, não é? Os nossos atos, os nossos pensamentos ao nosso Deus. Independente de momentos, independente de circunstâncias. Que o nosso Deus possa estar encontrando em nós abrigo, morada. Não é? E que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, ele não seja em vão.
que o nosso viver possa ser de tal maneira a engrandecer e a reconhecer cada vez mais esse sacrifício vivo lá na cruz. Nesse momento eu passo a oportunidade para a irmã Isabel, não é? Ainda ela terá um louvor, não é? Pelo mês de missões estaduais. A gente pulou essa parte, não foi, irmã? Mas está em tempo ainda, que Deus abençoe. O nosso ritmo é um ritmo gostoso. E eu convido você para junto comigo, eu não vou cantar sozinha não. Eu vou cantar com vocês. Um hino muito gostoso, um ritmo gostoso. Cadê o pessoal? Vai conseguir projetar a letra? Amém? Pode projetar. Para a gente se alegrar na terra. E quero convidar você que está em casa também, né, que está conosco, Rafaela, um beijo, Rafaela, que está nos assistindo, né? Se você tiver um pedido de oração, você quiser compartilhar, vai ter alguém, Michele está hoje como aqui, secretária aqui, e vai estar anotando o seu nome, você que está nos assistindo, se você tiver algum pedido e quiser compartilhar algo, e logo mais o pastor vai estar orando também pelos pedidos, vai estar incluindo o seu nome e o nome da sua família. Amém? Vamos ficar de pé. Dá para aumentar essa letrinha aí? Tá bom. Tá bom, tá bom. Dá para o pessoal ler. E vamos cantar bem bonito esse hino. É um hino gostoso, um ritmo bom e a letra está projetada. Já cantamos esse hino várias vezes. Vamos louvar. Milena, que está no primeiro culto, vamos cantar comigo? Aqui. Pode soltar o playback. Pegou, tá? Tá com a irmã. Pode aumentar um pouquinho mais. Somos eleitos, luz do mundo, sal da terra, povo escolhido para falar da salvação, a socorrer aquele que está abatido e ao sofrido que tem falta de água e pão. Meu compromisso é com o povo brasileiro, me entrego por inteiro para cumprir essa missão. O compromisso de levar o evangelho, ser luz aonde estou para iluminar a escuridão. Eu vou clareando meu Brasil, eu sou lamparina da nação. Vem cá, se achegue mais ao meu amigo, o Pai te chama a fazer parte da missão. Eu vou clareando meu Brasil, eu sou lamparina da nação. Vem cá, se achegue mais ao meu amigo, o Pai te chama a fazer parte da missão. Dá para aumentar mais um pouquinho o som aí? Amém? Em todo tempo onde houver uma pessoa, estamos juntos, o evangelho chega lá. Você não pode se esquivar do compromisso, a lamparina não se pode apagar. Ninguém depois de acender o candeeiro vai depressa esconder, ao invés de alumiar. Por isso vamos, é a ordem de Jesus, pois aonde chega a luz as trevas vão se retirar. Eu vou clareando meu Brasil, eu sou lamparina da nação. Vem cá, já chegue mais ao meu amigo, o Pai te chama a fazer parte da missão. Eu vou clareando meu Brasil, eu sou lamparina da nação. Vem
Amém. Que o nosso Deus possa continuar nos abençoando. E aí nós temos nesse momento uma leitura bíblica e eu queria convidar o irmão Adriano e a irmã Ávila para nos acompanhar nesse momento da leitura da palavra. Se encontra lá em Isaías 13, os versículos que o irmão Adriano vai ler, da irmã Ávila em Isaías 34 e o que eu farei a leitura em Mateus 10. O Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos passa a revista às tropas de guerra. Traga-se água ao encontro dos 70 os moradores da terra de Tema. Levais pão aos fugitivos. Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. Portanto, o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel. Novamente Jesus disse: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu envio. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria, e os que forem desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor, no Monte Santo em Jerusalém. Eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2, adiante dele a todas as cidades e lugares, por onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. E disse-lhes: portanto, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou para me cuidar do que estão com os corações quebrantados, anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Portanto, anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão que naquele que não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: são belos pés do que anuncia boas novas. Amém. Obrigada, irmãos. Ok, meus irmãos, que o nosso Deus possa nos abençoar ricamente. Toda essa passagem, não é, que nós acabamos de ler juntamente com a irmã Ávila, com o irmão Adriano, fala justamente do mês que nós estamos vivendo, não é, vivenciando, mês de missões. Para a semana, os irmãos, não é, juntamente com o pastor, toda a caravana estarão indo para o sertão mais uma vez, não é, com esse intuito de fazer missões. A seara é grande, não é, pastor?
e são poucos que vão, não é? Mas que Deus possa continuar abençoando e fazendo multiplicar a boa obra, não é? A boa vontade que tem no coração de cada um dos irmãos. Nós que não iremos, né, que nós possamos estar contribuindo com as nossas ofertas, com as nossas orações, que Deus possa estar indo à frente de cada um dos que já estão, não é, aí inscritos, que se candidataram aí, mais uma vez, para esse momento, não é, de luta, mas também de grandes vitórias, né, que Deus possa estar abençoando cada um. E aí a gente passa a oportunidade mais uma vez para o grupo de louvor, para que nós possamos continuar adorando o nosso Deus com os nossos cânticos, que nós possamos estar exaltando o nosso Senhor e Salvador com o nosso louvor. Amém. Vamos declarar que a presença do Senhor é o nosso sustento. A palavra do Senhor é o nosso alimento. Eu não sei como foi a sua semana, mas converse agora com Deus. Que Ele está aqui com os braços estendidos para você. Lembre-se que Ele é o seu Pai. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. Pai, estou aqui. Olha para mim. Olha para mim. Desesperado por mais de ti. A tua presença. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. E bem seguro te conduzirei ao meu altar, e ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. E bem seguro te conduzirei ao meu altar, e ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas
Vem, filho amado, vem, como está? Talvez você esteja cansado, ferido, machucado, se sentindo sujo, se sentindo indigno, se sentindo traído, se sentindo depressivo, se sentindo triste. Mas o Senhor te diz: vem, filho, vem como estás. E quando vamos à presença do Senhor, não saímos como chegamos. Todos os encontros que Jesus teve pessoalmente com várias pessoas excluídas, pessoas enfermas, pessoas endemoniadas, pessoas esquecidas, pessoas julgadas, pessoas condenadas, ninguém saiu como chegou na presença do Senhor. Às vezes achamos que é passar a mão na cabeça, né? Às vezes a gente olha para uma pessoa lá do mundo e diz assim: desse jeito na presença do Senhor, dá não, pode chegar não. Dá vergonha tu chegar assim, tu ir para a igreja desse jeito. Mas o Senhor não diz vem se, vem quando, venha porque. Ele diz: vem, filho, vem assim como você está. E Jesus não é um Jesus de passar a mão na cabeça, é um Jesus de amor, é um Jesus de misericórdia, é um Jesus de graça, que recebe exatamente como estamos, mas que nos deixa totalmente diferente daquilo que estávamos. Então não importa como está o seu coração, ferido, triste, amargurado, difícil, se sentindo impuro, se sentindo indigno, o Senhor te diz: vem, filho amado. Filho amado, vem assim como você está, que eu te deixarei do jeito que eu sempre sonhei para você. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr, se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és
canção e o meu louvor. Declare aleluia. Se o mar se submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Declare aleluia, Senhor. Enquanto as meninas cantam, eu queria só fazer uma breve reflexão com vocês. Eu não sei quantos de vocês já pararam para refletir nessa palavra, aleluia. E em quantas situações diferentes você já falou ela. Se você parar para pensar e raciocinar, aleluia, a gente só diz a Deus, porque Ele é o único que é digno de aleluia. Eu tenho certeza que nenhum de vocês aqui já usou aleluia para expressar qualquer outra coisa. Quando você ganha uma coisa, você diz aleluia. Mas quando você diz aleluia, é aleluia a Deus, agradecendo a Ele porque Ele lhe deu. Quando você fala aleluia em um culto, você fala aleluia porque você quer glorificar o nome do Senhor Jesus. Então só Ele é digno de aleluia. Então que você também possa louvar nessa noite. Aleluia, aleluia. Desamparou aquele
aquele que busca sua face quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé, ser revestido de glória e poder como o Senhor. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca sua face quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé, ser revestido de glória e poder, viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé, e ser revestido de glória e poder como o Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Bem falou o irmão Danilo. Aleluia, não é? Que nós possamos dar sempre aleluia ao nosso Deus. Irmãos, Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Vocês que estão em casa, creem nessa palavra, tudo posso naquele que me fortalece. A gente passa por muitas tribulações, muitas lutas, né? E Paulo, quando ele falou isso lá, né, em Filipenses, na carta aos Filipenses, ele justamente falou porque ele vivia o que ele estava dizendo, né? Às vezes a gente, num momento de luta como esse, não é a morte, muitas vezes que está ao nosso derredor, ou até levando entes, pessoas próximas, não é? É o desemprego, a dificuldade, não é? Para acreditar que o amanhã vai ser melhor. Mas aí quando Paulo deixou para nós esse recado, não é? Ele disse porque ele testificou tudo isso. E aí os versículos anteriores dizem justamente isso: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade da gente reconhecer, não é, irmão? Que o cuidado do nosso Deus é independente de circunstância, é a todo tempo. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e de todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. E aí a gente fala em fé, não é? A gente fala
não é que o nosso Deus pode prover tudo, mas a gente esquece muitas vezes de fazer a nossa parte. Ler a palavra do Senhor, de orar, não é? O que é que nós temos feito para que o agir do nosso Deus possa ser completo? Não é? A gente escuta por aí, não é, que Deus pode tudo, e pode mesmo. Deus é soberano, Ele é dono de todo ouro, toda prata, todo conhecimento. Deus é Deus. Mas e nós, não é? Feito à imagem e semelhança dele, o que é que nós temos feito pela nossa história de vida? A gente está sempre esperando, e a gente está agindo. Então, que essa primeira parte do culto, não é? Que nós agora estamos encerrando e vamos passar a oportunidade para o pastor trazer a palavra do Senhor, possa ficar no nosso coração. O que é que eu tenho feito? O segundo semestre está começando, a partir desse mês. Deus tem uma história diferente para a nossa vida, mas o que é que nós temos feito por nós? Que nós possamos, não é, fazer a nossa parte e com Estamos vivendo esses momentos de uma batalha, mas nós vamos vencer essa batalha em nome de Jesus. Mas a guerra vai continuar. Não pense que vai parar. Passou, mas vamos passar por essa batalha em nome de Jesus. Eu espero em Deus que no final desta batalha todos nós possamos estar juntos. Eu espero em Deus e tenho orado ao Senhor por isso, porque eu sei que não tem sido fácil para muitos. Eu mesmo perdi um ente querido na família, uma pessoa que amávamos muito, a irmã Melry, avó do coração dos nossos filhos. Foi ela, quando os nossos filhos chegaram, foi lá em casa ensinar a Isabel a dar banho nas crianças, a cuidar dos meninos. E nós louvamos a Deus pela bênção que Melry foi em nossa vida, pessoa muito amada, muito querida. E quando olhamos a situação que Melry passou, Melry estava em casa, e o vírus foi até a casa dela, e ela veio a falecer, veio dormir no Senhor. E ali, amados, eu fiquei pensando, refletindo sobre a minha vida. Se eu ficar em casa, esse vírus pode me pegar também. Então eu prefiro estar não dentro da trincheira, mas a minha vida sempre foi de enfrentar as batalhas. Então eu saí da trincheira para enfrentar as batalhas. Esta igreja só ficou 2 finais de semana de portas fechadas. Depois nós abrimos, com autorização da liderança da igreja, abrimos as portas da igreja e disse: a igreja vai ficar aberta. E quem vier vai adorar a Deus aqui. E nós estamos mantendo isso desde aquele dia. Grandes foram os desafios. Em momento algum me preocupei com as finanças, porque eu sei em quem eu tenho crido. E Deus tem suprido, amados, todas as nossas necessidades. Nós temos 5 missionários e nós temos que mantê-los.
Chega o início do mês, temos que mandar as gratificações de cada um deles. Só Deus sabe como aconteceu durante esses meses, como tem acontecido. Deus tem sido fiel e nós louvamos a Deus pela sua fidelidade. A irmã Helenita, quando estava lendo Filipenses, eu digo, o Espírito Santo de Deus só está concordando nesse exato momento com a mensagem dessa noite. Como tema, pela vida em Jesus eu coopero. Então abra a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1. A partir do verso 1. Filipenses, carta que Paulo escreveu quando estava preso aos Filipenses. E Paulo fala justamente isso, sobre a cooperação da igreja com o reino de Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que nós somos cooperadores de Cristo, da igreja de Cristo. Filipenses capítulo 1, a partir do verso 1, assim nos diz a palavra de Deus. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus. Paulo, ele começa então esta carta dando graças a Deus por tudo o que lembro de vocês. Paulo está falando dos filipenses, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os tragos no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo, pois Deus é testemunha da saudade que eu tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Que Deus assim aplique a sua palavra lida em nossos corações. Amados, Paulo, ele estava escrevendo muito alegre aos irmãos filipenses pela sua cooperação. A igreja, a história da igreja primitiva está escrita no livro de Atos e nas cartas de Paulo, e nas cartas pessoais que Paulo também escreveu, e as cartas que Paulo escreveu às igrejas. Ali está a história da igreja primitiva. E quem está escrevendo a história da igreja hoje? Onde estão os escritos da igreja nos dias de hoje? E quem é a igreja nos dias de hoje? Onde está ela? Esta igreja sou eu e você. E somos nós, amados, como o próprio apóstolo Paulo, ele escreve aos Filipenses, dizendo que os filipenses são cooperadores do reino de Deus. E somos nós, amados, que nos dias de hoje somos esses cooperadores, ou pelo menos deveríamos ser.
cooperadores do reino de Deus, cooperadores de Cristo. E aí eu pergunto, como é que tem sido a minha cooperação, a sua cooperação no reino de Deus? Como nós temos nos colocado à disposição para servir a esse reino? Eu louvo a Deus pela introdução desta carta de Paulo aos Filipenses, porque a todo momento Paulo dá graças a Deus por tudo que ele estava se lembrando dos irmãos filipenses, pela dedicação deles, pela justiça deles, pelo amor deles, pela maneira que eles participavam na proclamação do Evangelho. Se Paulo tivesse de escrever uma carta, nos dias de hoje, o apóstolo Paulo, se ele escrevesse a esta igreja, a Igreja Batista Central do Carpina, se ele escrevesse uma carta direcionada a cada um de nós, a esta igreja, melhor falando, como nós receberíamos esta carta? O que Paulo diria desta igreja? Qual seriam as palavras de Paulo para esta igreja, para a minha vida e para a sua vida? Paulo ele dizia com muita convicção que os irmãos filipenses eles estavam participando na proclamação do Evangelho. E ele dizia, desde o primeiro dia até agora, desde o primeiro dia até agora, eles estavam ali sustentando as cordas, orando ao Senhor, buscando ao Senhor e cooperando como eles podiam cooperar. E eu vejo, amados, então, que o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, amados, eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo. Glória a Deus por isso. Porque eu creio, amados, se Paulo, nos dias de hoje, porventura estivesse escrevendo uma carta a essa igreja, eu creio que ele iria ver muitas qualidades nesta igreja. Ele estaria certamente também exortando, se alegrando pela fidelidade desta igreja, pelo amor que esta igreja tem ao reino de Deus, pela coragem que esta igreja tem de proclamar a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador do mundo. Não tenho dúvida que Paulo também escreveria com a mesma alegria que ele escreveu então para os irmãos filipenses. Certamente Paulo escreveria também, compartilharia das suas dores, compartilharia das suas lutas, mas em momento algum Paulo foi abandonado. Paulo diz lá no verso 8 que ele disse, também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção. Amados, como essa igreja tem amado ao mais vil pecador, como esta igreja tem estendido as mãos para vestir aqueles que estão nus, alimentar aqueles que estão com fome e dar água àqueles que querem beber, que estão com sede. Essa igreja tem feito isso diariamente. E a prova disso, amados, é o projeto Jesus Transforma, que há 8 anos essa igreja mantém. Aqueles homens chegam ali moribundos, sujos, fedorentos, abandonados, carentes do amor de pai, de mãe, carentes de todas as formas. E essa igreja tem abraçado, essa igreja tem chegado perto, essa igreja tem mantido aqueles homens ali, tem sustentado desde do sabonete, a roupa deles vestirem. Não tenho dúvida disso. Vocês têm, amados, com o amor que Deus tem colocado no coração de vocês, vocês têm realizado esta obra para a glória de Deus. E muito mais, percebo que muito mais vocês têm feito neste momento de
de pandemia, logo no início, nós então confeccionamos algumas cestas básicas. E uma irmãzinha, nós distribuímos 170 ou foi 180 cestas básicas. E a irmãzinha, ela trouxe um pacote de fubá, trouxe 1 quilo de arroz e mais uma outra coisinha num pacotinho e deixou em cima da mesa. E alguém disse assim para mim: mas ela só trouxe isso. E dentro do meu coração eu disse: glória a Deus, porque ela trouxe tudo o que ela tinha. Mas em momento algum ela deixou de cooperar para aqueles que receberam essas cestas básicas. Em momento algum. Que maravilha, amado, saber que ela saiu com todo o risco de pandemia. Aquela irmã já de idade saiu de sua casa para trazer apenas 3 itens pequenos para 180 cestas que distribuímos. Era tudo que ela tinha sobrando na despensa dela, quem sabe? Tudo que ela tinha na despensa dela, e ela trouxe. Glória a Deus por isso, amados. Porque esta igreja, muitos têm olhado e disse: eu vou cooperar. E traz aquele pouquinho, e aquele pouquinho vai se juntando a outro pouquinho, e se faz muito para abençoar a muitos. Essa igreja tem sido um canal de Deus dentro dessa cidade. Aqueles que estão mais próximos sabem muito bem disso. A romaria que aconteceu quando essas cestas estavam prontas, muitos e muitos nos procuravam. E como é bom, amados, quando alguém procura, alguém da nossa comunidade procura a igreja, e a igreja então abençoa naquela necessidade que aquela pessoa teve de buscar. E aí, amados, o meu coração se alegra e chora por ver pessoas tão humildes contribuindo para o reino de Deus. Somos, amados, um canal de bênção no meio desta cidade. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas a palavra de Deus diz, amados, que devemos ser cooperadores. O tema desta missão estadual desse mês de julho é: pela vida em Jesus eu coopero. Amados, Jesus é o Senhor da vida. Jesus é o Senhor da vida. Eu fico imaginando que não existe uma vida com sentido sem a pessoa de Jesus. Vida sem Jesus não sabe para onde vai, não tem sentido. Porque Jesus, Ele é o caminho. Jesus é a verdade. Ele é a vida. E a vida que Ele nos concede é vida em abundância, como está lá em João 10:10. Vida em abundância que Deus nos concede através do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, o texto que a irmã Helenita leu está lá em Filipenses, lá no finalzinho, quando Paulo escreve então no capítulo 4, a partir do verso 10, quando Paulo escreve e diz o quanto ele está agradecido, alegre, pela contribuição dos amados irmãos filipenses. Presta bem atenção que Paulo continua dizendo lá, lá no final da carta, a partir do verso 10, capítulo 4. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora uma vez mais renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Que alegria, mano, saber disso, que aquela igreja fervorosa, a igreja que amava o reino de Deus, que era a igreja cooperadora, ela estava, então Paulo estava dizendo que renasceu o cuidado que vocês têm em mim. Ela sempre preocupada com aquele que estava lá na ponta. Os batistas brasileiros, nós temos espalhados fora do país para mais de 1000 missionários. Aqui no Brasil inteiro também temos uma quantidade semelhante. No estado nós temos 90 missionários, aqui no estado.
e saber que durante todo este momento que aconteceu e que está acontecendo, que as igrejas estão passando, de pandemia, de ausência de irmãos, e de quando nós temos ausência de irmãos, os irmãos sabem que o resultado também é a ausência das finanças. Mas, amados, durante esse período, eu não ouvi, em momento algum, nenhum desses missionários voltarem para casa por falta do sustento. E glória a Deus por isso. Em momento algum ouvi isto. Deus continuou, amado, suprindo as necessidades de cada um deles, sustentando no campo, mesmo nas dificuldades de enviar os recursos, de os recursos não terem chegado lá como deveriam, mas o Senhor permaneceu sustentando e mantendo a cada um deles. Amados, é para nós darmos glória a Deus, aleluia, porque o Senhor tem suprido as necessidades da sua igreja, o Senhor tem suprido as necessidades daqueles que estão lá na ponta. Por isso Paulo diz assim: na verdade vocês já tinham este cuidado antes, só que lhe faltava a oportunidade de contribuir com o reino. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu acredito que os nossos missionários, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, eles sabem muito bem também viver em qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como ter fome, como de ter em abundância, como de passar necessidade. Mas Paulo estava ensinando a igreja dos Filipenses a depender de Deus, da ação de Deus. Paulo tinha certeza que Deus estava no controle de tudo, porque ele diz justamente no verso 13: tudo posso naquele que me fortalece. Sabe o que é isso, amados? É confiar em Deus diante de qualquer circunstância, diante de qualquer prova, diante de qualquer batalha. É a confiança em Deus. E o que é confiar em Deus? É depender dele, é depender da ação dele, é depender que Deus, ele vai agir de maneira maravilhosa. E sabe como Deus age? Sabe como Deus age, amados? Deus age através da sua vida. Você é o instrumento de Deus, que Deus quer usar para realizar os milagres dele neste mundo. Você é um canal de bênção, que Deus quer usar como canal para abençoar a muitos. Você é o farol, amados, na vida de muitos que estão na escuridão. Não esqueça disso, porque você é a igreja, e a igreja de Cristo Jesus. Você é a igreja. A igreja não é este templo bonito, não é. Tanto é que, para não crescerem no coração de cada um de nós, que fazemos parte de uma igreja bonita, de um templo, ali está: pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo, o Senhor Jesus. É Ele é o maior. Isso aqui um dia vai passar, amados, mas Jesus, Ele é o nosso eterno Salvador. Não tem para onde. Precisamos compreender isso, que nós somos uma igreja viva, e toda igreja cresce, desenvolve. Toda igreja tem um desejo de crescer, desenvolver, de levar a palavra. Esta é a missão. Se você fosse receber a carta de Paulo hoje, será que Paulo escreveria igual como ele escreveu para os filipenses, registrando na vida dos filipenses
o quanto eles eram cooperadores. Mas, amados, Paulo ainda, continuando no verso 14, ele diz assim: no entanto, vocês fizeram bem, associando-me comigo nas aflições. A igreja, ela tem que estar presente nas aflições dos irmãos. Teve 2 membros desta igreja que perdeu o ente querido. Ligaram para mim e perguntaram: pastor, o senhor pode, eu sei que nesse momento de pandemia, mas o senhor pode vir trazer uma palavra? E eu fui. Eu disse: posso, eu estarei lá. Porque, amados, é a missão que Deus me deu. Eu não posso abandonar essa missão. A palavra de Deus nos ensina que devemos chorar com os que choram. E nós choramos com eles que perderam os seus entes queridos. 2 casais me ligaram e perguntaram: pastor, nós marcamos o nosso casamento agora para o mês de maio, e com essa situação. E eu disse para ele: vocês querem realizar o casamento de vocês? Queremos. Então a igreja ela vai estar aberta, e nós vamos fazer o casamento de vocês. E nós fizemos, amados, o casamento daqueles 2 casais, porque eles queriam o seguinte: eu quero receber a bênção do Senhor. E eles vieram receber a bênção do Senhor. E a festa, pastor, deixa a festa para lá. A maior festa é saber que vocês vão casar e vão viver um para o outro e os 2 para Deus. Essa é uma festa. E aqui nós nos alegramos com aquelas 2 famílias que vieram aqui celebrar o seu casamento. Mas em momento algum, amado, podemos então se recuar. Temos que chorar com os que choram e se alegrar com aqueles que se alegram. É o tempo de Deus, e Deus está no controle. Nós não podemos, amado, de maneira nenhuma se esquivar, se esconder, ficar somente nas trincheiras. Precisamos levantar então a nossa voz, caminhar em passos seguros. No próximo sábado, sexta-feira que vem, sai parte de uma caravana da igreja para ir para a viagem missionária. Algumas pessoas perguntaram assim: ô pastor, este ano não dá para fazer mais nada. Disse: olha, vamos cancelar as programações da igreja. Aí fizeram a votação, cancelaram o retiro de casais. E a viagem missionária, nós não vamos cancelar a viagem missionária, vamos pela fé. Mas pastor, amados, se for de Deus, vai acontecer para a honra e a glória do nome do Senhor. E eu estava conversando com o pastor Genilson esses dias aí. Disse: pastor, prepare a mala para a viagem missionária, porque se eu não puder ir, o pastor vai. Eu disse: mas por quê? Nesse tempo de pandemia, a gente não sabe. A gente não sabe. Mas se o pastor Ronaldo não puder ir, vai outro, mas a obra continua para a glória de Deus. É assim que eu entendo. Fica alerta, fica de atalaia. E assim é a caminhada nossa da vida cristã de cada um de nós, amados. Nós precisamos estar no barco. Não desça do barco, porque Jesus é o capitão. E seja qualquer tempestade que vier contra este barco, essa tempestade vai cessar com apenas uma palavra do nosso Senhor Jesus. Eu creio assim.